Olá, boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do programa Voz do Trabalhador. Vão contar com a sua companhia na noite desta segunda-feira. E eu já te conto agora quais são os destaques do programa de hoje. Será que as negociações deslancharam? Será que a coisa está funcionando ou ainda está tudo travado? A gente vai ficar sabendo já já. Vamos falar também sobre o tarifaço dos Estados Unidos. O que isso vai impactar aqui? E o Pátio de Catanduva divulga as vagas de emprego. Quem me acompanha no programa de hoje é o presidente do Sindicato da Alimentação de Catanduva, Marcelo Araújo. Marcelo, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Lívia. Boa noite a todos que nos assistem, que nos ouvem. Vamos começar mais uma semana aí. Hoje é segunda-feira, 20 de julho de 2026 e o programa Voz do Trabalhador já está no ar. Vamos começar o programa falando de oportunidade? É porque o posto de atendimento ao trabalhador, o PAT de Catanduva, está com vagas de emprego abertas. Uma oportunidade aí para quem quer iniciar a sua vida no mercado de trabalho ou se recolocar. E são essas as vagas desta semana: almoxarife, auxiliar de limpeza, auxiliar de expedição, auxiliar de linha de produção, analista de laboratório químico, auxiliar de serviços gerais, confeiteiro, doméstica, estoquista, fermentador, mecânico de máquinas, operador de escavadeira, operador de pá carregadeira e operador de tratamento de caldo. O posto de atendimento ao trabalhador ele está situado no Poupa Tempo, que fica na Avenida Comendador Antônio Stocco 537. Se você se interessou por uma dessas vagas, vá pessoalmente até o PAT, leve documento pessoal, carteira de trabalho, o seu número do PIS e comprovante de endereço. Se você se encaixa com essas informações que foi dada nesta noite, ou você conhece alguém que está desempregado, que está precisando de um emprego, passe essa informação para o seu amigo, para a família, porque compartilhe essa informação que é importante, porque às vezes, Lívia, tem muita gente que ainda não tem algumas informações, como nesse caso, essas vagas de emprego aí, que possa aí estar mudando a vida aí de cada trabalhador e trabalhadora. Então não perca essa oportunidade, porque o emprego representa o que? Dignidade, renda para a família e nova perspectiva de crescimento profissional. Então não perca a oportunidade. E por falar em oportunidade, a Prefeitura de Catanduva está com inscrições abertas para o curso de manutenção de motores agrícolas. Os participantes eles vão aprender a realizar manutenções preventivas em sistemas como motor, transmissão, hidráulico, elétrico e freios. O curso é de graça e tem certificado. As aulas acontecem até quarta-feira, dia 22 de julho, das 8 da manhã às 5 da tarde, no Caique Jovem, que fica na Avenida Dr. Francisco Agudo Romão Filho, sem número, no Solo Sagrado. Então, se você tem interesse, entre em contato com a Prefeitura e dá tempo de você fazer o curso ainda. Essa é uma excelente oportunidade para quem deseja se qualificar e aumentar a chance de conquistar uma vaga no mercado de trabalho. Além de ter uma vaga de trabalho aí, você pode também estar mudando sua profissão, onde hoje, nesse setor aí, que nós sabemos que precisa muito de profissionais. E isso você pode ganhar mais com essa situação. Então a área de manutenção de máquina e motores agrícolas continua crescendo na nossa região. Porque nós estamos numa região livre do agronegócio, que tem bastante usinas. Então os profissionais capacitados são aí cada vez mais valorizado pelas empresas. Então esse curso de manutenção aí agrícola oferece aí, que a prefeitura está fazendo gratuito, é muito importante para os trabalhadores, tá? Então, além de ser gratuito, o curso oferece certificado e com isso você vai ter um diferencial na hora que você enviar seu currículo para a empresa, porque a empresa vai analisar seu currículo e vai ver que você é uma pessoa esforçada e você já tem até mesmo aí esse curso aí que vai agregar o seu currículo. Então, por isso que nós orientamos os trabalhadores e as trabalhadoras, especialmente os jovens que estão aí ingressando no mercado de trabalho, que eles desejam uma recolocação no profissional, que eles possam aí aproveitar essa oportunidade e investir no conhecimento, investir no seu próprio futuro, tá? Quem se qualifica sai na frente, então sai na frente
e vai buscar melhorias para a sua vida profissional. Fique atento porque a Prefeitura está sempre com esses cursos gratuitos que tem certificado. Então, entre nas redes sociais da Prefeitura também, fique ligadinho, que lá eles divulgam os cursos que estão com inscrições abertas e é tudo de graça. Então, você pode aí mudar a sua vida, mudar seu ramo de atuação ou crescer dentro do que você já faz. Bom, e vamos falar da PEC, a PEC 6x1. O Senado encerrou o primeiro semestre de atividades legislativas sem dar andamento à proposta de emenda à Constituição, a PEC, que acaba com a escala 6x1, uma das prioridades do governo e a aposta para atrair eleitores na tentativa da reeleição do presidente Lula. A última sessão deliberativa no plenário, antes do recesso parlamentar, que vai do dia 18 de julho até o dia 31 deste mês, ocorreu na quinta-feira, dia 16, de forma semipresencial. E o projeto que reduz a jornada de trabalho no país não esteve na pauta de votações da Casa. A proposta foi aprovada na Câmara dos Deputados no fim de maio e completou mais de 50 dias paradas no Senado. O rito de tramitação ainda precisa ser definido pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre. O Marcelo, esse projeto segue parado. Ao voltar do recesso, os senadores eles vão estar com uma atenção aí maior voltada para a eleição, né, que ocorre em outubro. Como é que você acha que deve ficar essa votação e será que sai isso mesmo este ano? Primeiro nós precisamos fazer um levantamento, trazer algumas explicações aí para todos que nos assistem, para entender um pouquinho, para a gente chegar à conclusão se pode ser votado ou não este ano. Então, é um tema muito importante para os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros neste momento. A proposta já foi aprovada, como você mesmo já informou, pela Câmara dos Deputados no final de maio, tá? Permanece sem avanço no Senado. Os senadores entrou em recesso agora, sequer colocou na Comissão de Constituição e Justiça, onde começa todo o projeto, tem que passar por ali para ver se é constitucional ou não. Então ainda não foi levado para essa discussão. Mas o grupo de senadores aí a favor da PEC já fez algumas audiências públicas, está trabalhando mesmo sem aprovação na CCJ. Até para não ser aí taxado como não se avançou em nada. Mas da parte do presidente do Senado, a Davi Alcolumbre, nada se resolveu por parte dele. Então essa PEC ela veio para reduzir a jornada de 44 horas para 40 horas semanal sem redução de salário, também garantindo o descanso aí de 2 dias na semana, tá? O tema está sendo aí construído por vários setores econômicos aí, especialistas, trabalhadores, empregadores, para discutir o impacto econômico que vai dar essa situação, tá? Agora a expectativa é saber que será o rito dessa tramitação livre após o recesso. Como o segundo semestre, você já até informou, será marcado aí pelas eleições, muitos analistas avaliam que essa pauta poderá enfrentar dificuldade para passar rapidamente, embora os parlamentares favoráveis continuem defendendo a sua votação. O importante aqui é que os trabalhadores acompanhem de perto esse debate, porque qualquer mudança na jornada terá impacto direto na vida de milhões de trabalhadores e trabalhadoras. Enquanto não houver essa aprovação definitiva aí pelo Senado, e aí o presidente da República também sancionando aí, as regras atuais da jornada de trabalho permanecem em vigor. Então não vai mudar nada enquanto não ser ratificado aí pelo Senado, tá? E aí tem que ir para a sanção do presidente também, não tem? A PEC geralmente não precisa pela sanção, que é uma PEC, então é aprovada, só faz valor simbólico, se apresenta, então não precisa da canetada do presidente. Então o que está pegando é no Senado mesmo. É no Senado, exatamente. E eu faço aqui uma reflexão importante. Muitas vezes, projeto de grandes interesses da população só avança quando existe mobilização na sociedade. Nós vimos recentemente a medida provisória relacionada aos do setor de frete, que quem está acompanhando aí, que ela caducaria na quinta-feira passada,
E aí o Porto de Santos, com alguns portos aí, entraram em greve, tá? Então em greve aqui no estado de São Paulo, aqui ficou uma situação muito aí, teve uma pressão muito, e aí o que aconteceu? O Davi Alcolumbre, ele foi lá e colocou em votação a medida provisória que estava caducando, que no caso caduca, para de ter validade, então volta aos preços normais, o que era. Então, o setor econômico aí estava muito preocupado, tá? E houve mobilização. E aí colocou para votar. Aí eu faço uma pergunta para você. Por que não colocou o fim da escala 6 por 1? Será que nós temos que ir para a rua paralisar também? Será que nós temos que fazer uma greve geral para isso aconteça assim que volte no dia 31? Vamos começar agosto aí fazendo movimento? Parece que sim. Porque se a gente não fazemos mobilizações igualmente, e aqui eu quero parabenizar todo o setor aí de Santos e outro do Brasil, que se juntaram, os caminhoneiros, foi lá e fez sua mobilização. E aí aconteceu. Será que não falta da nossa parte, nós trabalhadores e trabalhadoras, vamos à rua e fazer, vai ser o dia D, o dia de greve nacional, para que isso venha a ser votado? Então é um momento de reflexão. Isso mostra que quando a sociedade se organiza, demonstra a importância de um assunto. E no caso que o Congresso atende com mais atenção à pauta. No nosso caso, a PEC do fim da escala 6 por 1, milhões de trabalhadores aguardam essa votação. A proposta trata de qualidade de vida, da saúde física e mental, convivência com a família e da valorização do trabalho. É claro que a manifestação deve ocorrer de forma pacífica, democrática, dentro da lei. Os trabalhadores têm direito de se organizar por meio dos seus sindicatos, associações, representantes como federações, confederações, dialogar com os parlamentares, participar de audiência pública e demonstrar que a pauta é prioridade para a classe trabalhadora. Se a sociedade permanecer em silêncio, existe um risco, Lívia, tão grande que continue a mesma coisa que está hoje parado lá no Senado Federal. Por isso que nós precisamos se movimentar, nós precisamos realmente ir às ruas ou começar a mandar e-mail para os senadores e senadoras dizer da importância que tem esse tema. Quanto maior for o debate público e a participação da população, maior será a pressão legítima para que os senadores definam aí já o futuro dessa PEC. Os trabalhadores brasileiros merecem ser ouvidos, independente da sua posição política de cada um sobre essa proposta. O que é razoável é que esse tema tenha seriedade com a parte dos senadores que coloquem isso em votação, porque não dá mais para a gente ficar aqui esperando uma pessoa tomar uma decisão que seria o presidente Alcolumbre para tomar uma ciência dessa situação. O Senado precisa discutir, votar e dar uma resposta à sociedade o quanto antes. Então, nós precisamos mobilizar que isso seja votado antes da eleição. Não é porque, não estamos falando por causa da eleição, mas sim porque, com certeza, teremos segundo turno. Então, depois, quando começam essas campanhas ali em setembro, outubro, praticamente não se vota nada. Em novembro, depois da eleição, pior ainda, que já vai preparar para um recesso também parlamentar, que só vota em fevereiro a situação. Então nós precisamos que todos, a população, tenha essa consciência. Nós não queremos maldade de ninguém, tampouco das empresas, que nós sabemos que tem um custo com isso. Nós somos responsáveis por isso, mas nós queremos que essa votação seja feita como as outras votações foram feitas. Inclusive, não somente, Lívia, que aconteceu no Senado, que votaram lá a medida provisória, mas também votou também a nada contra, por favor, não é nada contra os agentes de saúde. De saúde, eles que foram aprovaram em tempo recorde aí a mudança da questão da aposentadoria, né? Exatamente, e isso ia ter um impacto diretamente para o governo federal de bilhões, se eu não me engano, 30 bilhões, que isso não estava previsto no orçamento. Então, quando a gente vem falar do PEC de 6 por 1, que nós podemos aqui, através de acordo coletivo, convenção coletivo de trabalho, colocar alguns pontos que a PEC não trouxe, a gente podemos consertar isso, até mesmo depois num projeto aí para fazer regulamentação, para enquadrar o que não foi enquadrado. Então, é coisas aí que devem ser feitas. Porém,
pessoas que não queiram fazer, que é o presidente do Senado. Ele está jogando com a pressão do empresariado. Eu não vejo nem tanto a pressão do empresariado, não. Eu acho que é o ego dele, do presidente. A safadeza dele. Infelizmente é isso, o poder, porque ele quer permanecer o ano que vem como presidente ainda do Senado de novo. Então, ele está fazendo aceno tanto para a oposição, tanto para o governo, ao mesmo tempo para se manter. Mas, no meu ver, uma pessoa dessa não deveria sentar na cadeira de tão importância que é o presidente do Congresso Nacional e também que é o mesmo presidente do Senado. Isso aqui fica um repúdio aí para o presidente aí do Congresso Nacional, o Davi Alcolumbre. E agora a gente vai fazer um breve intervalo e já volta. Há quase 4 décadas, o Sindicato da Alimentação de Catanduva e região está na linha de frente da luta pelos direitos dos trabalhadores. Afinal, direito não se ganha sozinho, se conquista, se defende e se amplia. A lei não garante benefícios como ticket alimentação, cesta básica, plano de saúde ou participação nos lucros. Tudo isso é resultado da força da organização sindical nas negociações. E a luta vai além. O sindicato atua para garantir respeito, dignidade e ambientes de trabalho livres de assédio. Aqui, o trabalhador não está sozinho. Tem atendimento jurídico gratuito, convênios que fazem a diferença e apoio de verdade. E também tem qualidade de vida, ranchos em Sales e Borborema, estrutura completa para você e sua família, além de parcerias para lazer e descanso. Ser sócio é fortalecer essa luta, é garantir conquistas hoje e proteger o amanhã. Não fique só, fique sócio. Sindicato da Alimentação de Catanduva, a voz que defende você. O programa Voz do Trabalhador está de volta e agora o assunto é campanha salarial. Estamos no segundo semestre, né? Mas a campanha salarial do primeiro semestre, dos setores aí com data base em abril, maio, ainda não foi encerrada. E eu queria saber do Marcelo se nessa última semana houve algum progresso, se temos novidades com relação às convenções coletivas. Infelizmente, Lívia, não temos boas notícias sobre a campanha salarial do primeiro semestre. As negociações da Convenção Coletiva de Trabalho dos setores de frio, carnes e derivados, bebidas, doces e conservas e usina de açúcar continua sem avanço que os trabalhadores esperam. Então, nós estamos ainda com essa dificuldade. E aí eu chamo para os trabalhadores para uma reflexão. Às vezes, tem alguns trabalhadores que dizem, para que serve o sindicato? Aí eu gostaria de fazer uma reflexão para você. Por que será que essas negociações estão tão travadas até hoje? Porque o sindicato não aceitou simplesmente a inflação de 4,11. Não deixou retirar o seu ticket de alimentação, plano de saúde. Então é uma situação muito delicada que você, trabalhador e você, trabalhadora, precisa entender o que você tem hoje, graças à luta do sindicato. Então, por isso, Lívia, que o mais preocupa é a parte do setor dos patronais, tá? Em vez de negociar seriamente com a representação sindical, que conduz as campanhas salariais, tem buscado fechar acordo por meio de outras entidades, muitas vezes com condições inferiores. E isso dificulta nossas negociações, enfraquece a luta com os melhores salários e benefícios. Mas eles podem fazer isso, Marcelo, através de outros? É o que acontece. Nós temos no estado de São Paulo 3 federações. Aí quando você vai buscar onde tem facilidade. E aí no setor de carne mesmo, nós sabemos que já fecharam lá com a outra federação. Sem ganho real. Usina também, né? Usina também é outro caso que já fecharam, não fecharam com a gente, que nós queremos aumento real, nós queremos que valorize o trabalhador. Porque nós não podemos fechar uma convenção coletiva de trabalho com um ticket de R$250. Nós não podemos fechar uma convenção coletiva de trabalho, inclusive o setor de carne,
com um piso de R$2.000. E aí pressiona, eles vêm e pressionam vocês para fazerem o mesmo acordo. Exatamente, mas isso não vamos acontecer, nós não vamos ceder. Mas aqui eu quero deixar uma mensagem muito clara. Não vamos aceitar qualquer proposta apenas para dizer que a Convenção Coletiva de Trabalho foi assinada ou foi aprovada. Nosso compromisso é defender os interesses dos trabalhadores e das trabalhadoras, buscando reajuste justo, valorização salarial e manutenções dos direitos conquistados ao longo dos anos. Não vamos deixar isso se perder com simplesmente uma canetada ou o querer dos patronais. Essa postura foi demonstrada em outras ocasiões, quando não há diálogo e boa-fé nas negociações, buscamos os caminhos legais. E que está acontecendo no setor de usinas de açúcar, que nós teremos audiência de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas, no dia 29 de julho, às 14 horas. Mesmo desmarcando várias vezes a audiência, o tribunal remarcou para o dia 29, agora de julho. Nessa semana, vamos cobrar novamente uma posição das entidades patronais. Esperamos que elas sentem na mesa para negociar de forma responsável e respeitosamente com cada federação. Caso isso não aconteça, Lívia, vamos convocar uma assembleia para que os trabalhadores decidirem de que forma democrática quais são os próximos passos para esse movimento. O sindicato não toma decisões sozinhos. Quem define os rumos da campanha salarial é a categoria. Então, seguiremos aqui firme, com responsabilidade, com diálogo e determinação. A nossa prioridade é conquistar um avanço nas negociações coletivas de trabalho, que realmente valorize quem produz a riqueza das empresas, os trabalhadores e as trabalhadoras. No caso, então, só ração e suco que estão fechados, né? Exatamente. Convenção coletiva. Inclusive, a assinatura da Convenção Coletiva de setor de suco está marcada para o dia 23, em São Paulo. E os acordos locais, Marcelo, como é que estão? Lívia, apesar das dificuldades enfrentadas em alguns setores, também temos boa notícia. As empresas demonstraram responsabilidade em reconhecer que o seu maior patrimônio são os trabalhadores. Já concluímos vários acordos coletivos de trabalho, outras estão em fase final de negociação. Isso mostra que há diálogo, respeito e boa-fé, que é possível chegar a um entendimento que beneficie tanto os trabalhadores e também a empresa. Porque aqui nós não podemos olhar um lado só, tem que olhar os dois lados, como diz, da moeda. Porque quem paga tem um custo. E quem recebe também tem que ter uma valorização, não pode receber pouco. Então nós temos essa capacidade de demonstrar isso na mesa de negociação. Na semana passada tivemos importantes avanços com as empresas Pureia, do setor de doces e conserva, em Marapuama, e a do Caipira, aqui em Catanduva. Agora nós vamos levar essa proposta para a apropriação dos trabalhadores nas assembleias, porque a categoria é quem vai ter a palavra final. Então, por isso que nós vamos levar para a Assembleia a proposta para o acordo coletivo de trabalho. Por outro lado, ainda existe empresa que se quer apresentar uma contraproposta concreta para que nós continuarmos aí a nossa negociação coletiva de trabalho. Entre elas são Frigorífico Suíba, CJ Abatedores, Salamanca, De Vito Refrigerantes, Doce Piauí e Cutrale, que ainda está se passando aí por negociação coletiva de trabalho. Nessa semana o sindicato vai intensificar as cobranças. O nosso objetivo sempre será o diálogo, mas as negociações coletivas exigem respeito às databases e ao respeito aos trabalhadores também. Não é razoável que a categoria fique aguardando aqui uma posição de uma convenção coletiva de trabalho, onde se pode sentar na mesa e fazer um acordo coletivo de trabalho. Então isso nós precisamos ter o bom senso. Se não houver avanço das negociações, Lívia, vamos reunir com os trabalhadores em assembleia para avaliar as medidas cabíveis. Essa decisão sempre será tomada
em forma democrática, ouvindo toda a categoria, porque é ela que sente na pele os efeitos da demora da campanha salarial. O sindicato vai continuar firme em defesas aos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras e a valorização também salarial. Nós não abrimos mão disso. Tem agenda essa semana, Marcelo? Alguma reunião marcada, alguma coisa? Temos sim, Lívia. Vamos lá. Nessa terça-feira, dia 21, iremos para a usina da Gaza, que é da usina Grupo Raizen, em Andradina, fazer a assembleia lá, juntamente com o Sindicato da Alimentação de Araçatuba. Vamos estar levando a proposta lá que o sindicato recebeu, nós vamos levar para os trabalhadores. Dia 23, como eu disse, vamos ter a assinatura da convenção de setor de suco. Também o sindicato permanece em diálogo aberto para as convenções coletivas de trabalho e os acordos locais ainda que não foram fechados. Continuar, nossa agenda está aberta para isso. Tá? O nosso compromisso é sempre estar aí atuando aí para resolver os problemas, mas de formas responsáveis. Marcelo, e agora a gente já está na segunda quinzena de julho e assim as atenções se voltam para começar as negociações do segundo semestre. É isso mesmo? Como é que está essa questão? Exatamente, nós estamos, Lívia, o trabalho do sindicato e as federações continua, não para, né? Estamos aí já se organizando para o segundo semestre aí a nossa negociação. Vamos publicar ainda essa semana os editais de convocação das assembleias do segundo semestre e vamos iniciar na outra semana as assembleias das convenções e acordo coletivo de trabalho. Está acontecendo já alguns movimentos. Nesta segunda-feira, o Edson de Araçatuba, junto comigo, que nós somos coordenadores de negociação de segundo semestre, foi para São Paulo para fazer aí algumas tratativas aí das duas federações, da FETIA Interior e a FETIASP, dos setores aí de café torrado, café solúvel e também laticínio. Então nós estamos fazendo esse movimento aí, unificando e vamos partir para cima aí, que nós não podemos ficar parados, porque o semestre já iniciou. E aí, como a data base é 1º de setembro, nós temos que se preparar também, se organizar, porque caso não tiver aí uma solução, nós temos que ter documentos. Então, por isso que tem que publicar edital, convocar a assembleia, fazer lista de presença, porque caso um setor não queira negociar, nós temos que levar para o tribunal. É uma loucura, né? Porque tem a campanha do primeiro semestre ainda que está toda enrolada, aí já tem que organizar do segundo semestre, então é uma doideira, né? Exatamente, mas nós estamos firmes aí para isso acontecer. Bom, agora vamos falar de segurança, né? É um assunto importante tanto para os trabalhadores quanto para as empresas, a questão das normas regulamentadoras, as chamadas NR. Marcelo, explica para quem está nos assistindo o que são as normas regulamentadoras, as NRs. Lívia, é um assunto muito importante e posso falar mais do que até o próprio salário, tá? Porque as normas regulamentadoras são um conjunto de regras criadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego que estabelece medidas de segurança e saúde no ambiente de trabalho. Ela tem força de lei e deve ser cumprida em todas as empresas que possuem empregado regido aí pela CLT. Marcelo, o que é EPI? EPI significa o quê? Equipamento de proteção individual. E aí nós podemos citar alguns exemplos aqui para que todos possam entender o que é, profundamente o que é. São alguns exemplos, são capacete, óculos de proteção, protetor auricular, uva, botas de segurança, máscara respiratória. Isso depende de cada função. Cada função que você trabalha na empresa exige o mínimo básico que você tem que usar os EPIs, tá? Então, depende da função que você está, que você tem que usar várias coisas. O que se trata a NR01, Disposições Gerais de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais? A NR1 é considerada a base de todas as normas. Podemos citar aqui como uma NR-mãe, que é através dela que constrói todas as NRs que tem. Ela determina que todas as empresas identifiquem os riscos existentes em seu ambiente de trabalho antes que aconteça acidente. Entre os principais exigências são identificar os riscos
avaliar os perigos, implementação do PGR, Programa de Gerenciamento de Risco, capacitação dos trabalhadores, medidas preventivas para eliminar ou reduzir os riscos. E a prevenção sempre é melhor do que remediar. O que se trata as NRs 6, 10, 12 e 26? Vamos lá. A NR 6, número 6, é referente a equipamentos de proteção individual. A norma trata especialmente os EPIs. Elas determinam que os empregadores, o empresário, devem fornecer gratuitamente os EPIs adequados, treinar os trabalhadores para sua correta utilização, substituir os equipamentos quando estiverem danificados, fiscalizar o seu uso, não somente entregar, mas fiscalizar que usem, porque se não usar tem a sua penalidade. Já para os trabalhadores, o do dever, utilizar corretamente os EPIs, cuidar da sua conservação, comunicar quando estiver danificado, seguir orientações recebidas pela empresa, do setor de segurança, e lembre-se que EPI não é favor da empresa, é um direito do trabalhador, é uma obrigação legal do empregador. A NR10 é segurança, instalação e serviço elétrico. A NR10 protege quem trabalha diretamente ou indiretamente com eletricidade. Ela estabelece regras para evitar choques elétricos, queimaduras, explosões, incêndio, acidentes fatais, entre outras exigências. E isso precisa de quê? De treinamento específico, profissionais habilitados, bloqueio de energia antes de manutenção, utilização dos EPIs corretamente, procedimento seguro, energia elétrica não admite erro. Um erro, você perde sua vida. Já a NR12 é a segurança em máquina e equipamentos. A NR12 é uma norma mais importante dentro da indústria. Seu objetivo é evitar acidente com máquinas e equipamento. Ela exige que as máquinas possuam proteções para móveis, sensores de segurança, parada de emergência, dispositivo de bloqueio, sinalização adequada, manutenção preventiva, manual de operação em português, treinamento para os operadores. Infelizmente, muitos acidentes graves acontecem justamente pela retirada de proteção ou a falta de manutenção. Nunca retire uma proteção de máquina para facilitar o seu trabalho. Às vezes o trabalhador, vou tirar essa proteção, fica mais fácil para mim trabalhar. Isso é um perigo, não faça, tá? Inclusive, Lívia, eu fui notificado pelo Ministério Público do Trabalho, nós fomos fazer uma visita em uma empresa e lá nós, junto com o Ministério do Trabalho, bloqueou o equipamento, vai fazer novo e o Ministério Público do Trabalho solicitou que o sindicato mandasse todas as informações, nós fizemos e quando for instalado toda a segurança, toda a situação, nós vamos lá para autorizar a fazer o uso daquele equipamento. Então, isso é importante trazer para os trabalhadores, que a segurança deve vir sempre em primeiro lugar. Porque se você perder um dedo, você não vai voltar, você vai reconstruir um novo dedo. Se você perder uma visão, você não vai reconstruir a tua visão. Então, por isso que nós temos que ter cuidado. Já a NR26 é a sinalização de segurança. A NR26 trata de identificação de risco existente no ambiente de trabalho. Ela determina placa de advertência, identificando qual o tipo de risco que está ali naquele ambiente de trabalho, identificação de produtos químicos, cores de segurança, sinalização de emergência, rota de fuga, identificação de áreas de risco. A sinalização salva vidas, porque orienta rapidamente o trabalhador diante de uma situação de perigo. Marcelo, o papel do sindicato é fiscalizar? Exatamente, Lívia. O sindicato acompanha o cumprimento das normas da NRs, recebendo as denúncias dos trabalhadores, dialogando com a empresa, cobrando melhorias e condições de trabalho. O nosso objetivo é não criar conflito, mas prevenir acidente, preservar vidas e garantir que a legislação seja cumprida. Quando a empresa e trabalhadores atuam junto, todos ganham. E aí, Lívia, fica até uma curiosidade aqui pra gente. Quando nós pedimos às empresas 10 itens da NR1,
Nós não estamos aqui somente para fiscalizar, como diz algumas empresas que falou, não, você não tem esse papel de fiscalizar. Lógico que nós temos. Nós somos legítimos. Aqui o único que pode, que tem legitimidade de falar em nome dos trabalhadores somos nós. E a empresa diz, isso eu entendo, empresa irresponsável, que não trabalha certo, que faz isso, que não quer mandar porque não trabalha corretamente. Qual que é a sua mensagem para os trabalhadores e também para as empresas? Lívia, vamos lá, o Sindicato da Alimentação de Catanduva e região não luta apenas por melhores salário, reajuste e benefício e condições dignas de trabalho. Também temos compromisso permanente com a saúde e segurança de cada trabalhador e de cada trabalhadora. Por isso que acompanhamos o cumprimento das normas das NRs, participando nas discussões sobre a saúde e segurança. Cobramos melhorias nas empresas e orientando os trabalhadores e atuamos para prevenir acidentes e doenças que é gerada no ambiente de trabalho. A nossa mensagem deixa bem claro que a segurança não é custo, segurança é investimento. Cada trabalhador que retorna para casa em segurança representa uma família protegida, um sonho preservado e uma vida valorizada. Por isso, conheça os seus direitos, utilize corretamente os EPIs de proteção individual. Respeite a segurança de trabalho. Ao identificar qualquer irregularidade, comunique à CIPA, ao sindicato, para que possa fazer o correto, não fazer nada em dúvida. Então lembre que a sua vida vale mais de qualquer coisa. A gente vai fazer uma pausa e já volta. Há quase 4 décadas, o Sindicato da Alimentação de Catanduva e região está na linha de frente da luta pelos direitos dos trabalhadores. Afinal, direito não se ganha sozinho, se conquista, se defende e se amplia. A lei não garante benefícios como ticket alimentação, cesta básica, plano de saúde ou participação nos lucros. Tudo isso é resultado da força da organização sindical nas negociações. E a luta vai além. O sindicato atua para garantir respeito, dignidade e ambientes de trabalho livres de assédio. Aqui, o trabalhador não está sozinho. Tem atendimento jurídico gratuito, convênios que fazem a diferença e apoio de verdade. E também tem qualidade de vida, ranchos em Sales e Borborema, estrutura completa para você e sua família, além de parcerias para lazer e descanso. Ser sócio é fortalecer essa luta, é garantir conquistas hoje e proteger o amanhã. Não fique só, fique sócio. Sindicato da Alimentação de Catanduva, a voz que defende você. O programa Voz do Trabalhador está de volta. O governo federal defendeu em audiência pública realizada na Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados o projeto de lei 3015/2025, que prorroga a vigência dos acordos e convenções coletivas de trabalho. A proposta prevê que as cláusulas negociadas entre empregadores e trabalhadores continuem produzindo efeitos até a celebração de um novo instrumento coletivo, alterando a regra vigente desde a reforma trabalhista de 2017. Durante o debate, representantes do Ministério do Trabalho e Emprego, parlamentares e entidades ligadas aos trabalhadores apresentaram argumentos favoráveis ao projeto, à proposta. Esse projeto ainda será analisado pelas comissões da Câmara antes de seguir para votação no Senado, caso ele seja aprovado. Atualmente, acordos e convenções coletivas têm validade máxima de 2 anos e deixam de produzir efeitos ao término desse período, salvo se houver novo instrumento firmado entre as partes. O projeto 3015/2025 pretende restabelecer a chamada ultratividade, mecanismo pelo qual as cláusulas previstas em acordos e convenções coletivas permaneçam válidas até que uma nova negociação seja concluída. Antes da entrada em vigor da reforma trabalhista, esse entendimento era aplicado nas relações coletivas de trabalho.
Com a mudança na legislação, os instrumentos coletivos passaram a perder os seus efeitos ao fim do prazo de vigência. Marcelo, como é que você avalia essa proposta de mudança? É uma vitória para os trabalhadores? Lívia, na minha avaliação, essa proposta representa um avanço muito importante para a relação entre capital e trabalho. Os trabalhadores, ele pode perder assim que vencer o acordo com a Comissão Coletiva de Trabalho. Traz isso também mais segurança jurídica, tanto para os trabalhadores, também para as empresas, tá? Hoje, quando a convenção coletiva, o acordo coletivo de trabalho vence, que ainda não foi renovado, muitas cláusulas deixam de produzir seus efeitos legais. Isso gera insegurança jurídica e coloca em risco os benefícios conquistados ao longo dos anos de uma negociação, como vale alimentação, piso salarial diferenciado, adicionais, tanto noturna, algumas adicionais de insalubridade, outros auxílios e outras conquistas específicas de cada categoria. Com o projeto de lei 3015 de 2025, a proposta é justamente restabelecer a ultratividade que tinha antes da reforma trabalhista de 2017. Ou seja, enquanto não houver um acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho, as cláusulas do acordo anterior continuam valendo. Isso impede que os trabalhadores percam os direitos simplesmente porque a negociação ainda não foi concluída. Hoje mesmo estamos com 5 convenções que não está renovada. Isso legalmente, a empresa poderia falar assim, sindicato, mandou um ofício para o sindicato dizendo, a partir do dia 30 de abril, eu vou estar cortando plano de saúde, plano odontológico, ticket de alimentação, as horas extras volta a 50%, adicional noturna sai de 45%, as outras de 30%, de 35%, de 50%, passa para ser 20%. As empresas têm essa autonomia de fazer e é legítima, é legal, porque não tem outra atividade. Então, por isso que quando a gente falamos com os trabalhadores, que nós precisamos ter bom senso, os trabalhadores precisam reconhecer o nosso trabalho, é por causa disso que estamos falando. Por isso que esse projeto ele vem para nos ajudar, porque quando você senta numa mesa, você tem que começar do zero, porque você não está garantido hoje, meu ticket está garantido de R$600 ou 642, não está. Acabou, venceu, acabou. Isso quem falou para mim foi o vice-presidente do Tribunal da 2ª Região, o doutor Francisco. Ele falou assim, presidente, você está querendo o quê? Não tem mais outra atividade. A empresa não é obrigada a pagar o que estava no acordo anterior. Olha a situação que fica. Então, na prática, isso estimula uma negociação mais equilibrada. Hoje, em muitos casos, o empregador sabe que vence uma convenção coletiva que determina direitos e deixa de existir, acaba aumentando o poder de pressão aos trabalhadores e o próprio sindicato. Falar, se não assinar, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Então, as cláusulas aí que fica aí à mercê de aceitar ou não do patrão, isso é muito ruim para nós. Por isso que esse diálogo, essa aprovação desse projeto é muito importante, tá? Importante aqui esclarecer que isso não significa impedir novas negociações. Pelo contrário, as negociações continuam acontecendo normalmente, porque a diferença é que os trabalhadores não ficam desprotegidos desse período aí que nós estamos aí, maio, junho, praticamente julho, 3 meses, com insegurança jurídica muito grande, tanto para o trabalhador, tanto para a empresa. E deve ter uma pressão aí das centrais, federações, confederações, sindicatos, para que seja aprovado esse projeto? Eu entendo, Olivia, que as centrais sindicais, federações, confederações e o sindicato devem sim acompanhar de perto essa tramitação desse projeto. Isso faz parte da atuação do movimento sindical. É dialogar com os deputados, senadores, apresentar argumentos técnicos e demonstrar a importância dessa proposta para milhões de trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. Naturalmente, haverá diferentes opiniões sobre o projeto. Esse é um debate que faz parte do processo legislativo. O importante é que o Congresso Nacional analise a matéria com responsabilidade, ouvindo os trabalhadores, os empregadores e especialistas,
para buscar uma solução que fortaleça a negociação coletiva de trabalho e dê mais segurança jurídica, tanto para os trabalhadores quanto para a empresa. Que na realidade os sindicatos aqui estão preocupados com essa situação. Vamos falar de tarifaço agora, Marcelo, porque o governo dos Estados Unidos confirmou no último dia 15 de julho a implementação de tarifas de 25% contra produtos do Brasil. A medida havia sido proposta pelo Escritório do Representante do Comércio dos Estados Unidos e encerra uma investigação sobre o país iniciada em julho do ano passado. As novas tarifas serão resultado de uma investigação com base na seção 301 da Lei de Comércio de 1974. Essa investigação ela foi instaurada em julho de 2025 como uma das medidas anunciadas por Donald Trump em reação ao que o republicano classificou como uma caça às bruxas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Entre os principais alvos da investigação estão o PIX, o mercado do etanol. O relatório acusa o Banco Central brasileiro de favorecer o PIX de forma injusta e discriminatória em relação a outros meios de pagamento. No caso do etanol, o Brasil é acusado de restringir o acesso do produto americano ao mercado brasileiro após encerrar, em 2017, um tratamento tarifário considerado equilibrado entre os dois países. Tarifas preferenciais aplicadas pelo Brasil, aplicação da lei anticorrupção, proteção da propriedade intelectual e desmatamento legal são outros pontos contemplados pela investigação, que cita decisões do STF sobre Big Techs e Lava Jato, etanol e até a rua 25 de Março, que é o Centro de Comércio Popular de São Paulo. Com a nova tarifa de 25%, o Brasil passa a ser o segundo país mais tarifado pelos Estados Unidos no planeta, perdendo apenas para a China. A tarifa global de 10% imposta por Trump em fevereiro deste ano sobre todos os países continua em vigor, o que tornaria a tarifa enfrentada pelos produtos brasileiros de 35%. A primeira, no entanto, expira ainda em julho, o que torna improvável o acúmulo das duas taxas. Como já havia sido antecipado em junho, haverá uma extensa lista de isenções, que ultrapassa 2.100 itens, como a carne, café, laranja e partes para a fabricação de aviões. Em junho, o governo brasileiro estimou que as tarifas afetariam 21% das exportações nacionais aos americanos. Ficam de fora os produtos que, na avaliação dos americanos, poderiam levar à indisponibilidade doméstica ou causar perturbações na economia se sujeitos a tarifas. Itens que não podem ser cultivados ou produzidos em quantidade suficiente nos Estados Unidos também serão poupados. Marcelo, o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, Paulo Scaff, ele criticou a atuação diplomática do governo Lula e afirmou que a nova tarifa de 25% imposta pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros poderia ser evitada. Você concorda com isso? Lívia, antes de responder diretamente, precisamos fazer um comentário. Eu fiquei esse final de semana preparando isso aqui, porque a gente precisa dar um recado e falar a verdade para doer de quem doer. Então essa é uma questão muito importante, principalmente para os trabalhadores da indústria, porque sobre essa medida afeta a exportação e pode refletir na produção, nos investimentos e, consequentemente, nos empregos. Os Estados Unidos já confirmou a aplicação dessa tarifa sobre os produtos brasileiros de 25%. Ainda assim, uma parcela, como você já disse, aí foi tirada, mas mesmo assim tem uma parcela aí grande da exportação brasileira que pode ser afetada. Sob a declaração do presidente da Fiesp, Paulo Scaff, que a medida poderia ter sido evitada, é uma avaliação política que faz parte do debate público. O governo federal, por sua vez, afirma que buscou todas as negociações necessárias e nós acompanhamos isso aí nos jornais que passou toda a situação.
e aí continua defendendo a soberania do país, sobre o PIX do país. Então, algo que nós, terras raras, que nós não vamos dar em troca para os Estados Unidos, o que eles estão querendo impor, tá? Após essa decisão americana, o Brasil informou que pretende negociar, continuar negociando, não virou as costas aí, mas também deixou bem claro que pode ter uma retaliação também, pode acontecer a qualquer momento, assim que o Congresso também decidir que nós temos uma lei para isso, nós podemos fazer isso. Como representante dos trabalhadores, a nossa maior preocupação, Lívia, é outra, é proteger os empregos e renda dos trabalhadores brasileiros. Não interessa a classe trabalhadora que uma guerra comercial que reduz a produção das indústrias, diminui a exportação ou provoque demissões. Por isso que eu entendo que o caminho mais correto e o importante é dialogar por várias vias. E aí eu chamo a atenção para o Paulo Scaff, que poderia estar aqui junto com o governo brasileiro dizendo o impacto que isso vai trazer para as próprias empresas que ele representa, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Ele poderia fazer um lobby para o quê? Levar quais serão as consequências. Mas não, ele está indo no nível, quanto pior, melhor. E nós sabemos que esse tarifaço veio por causa de quem e por quê. É bom a gente lembrar sobre isso. O porquê isso tudo está acontecendo. Começou na política e está se acabando na política. Que o nosso Brasil e os Estados Unidos não tinha nada a ver com essa guerra comercial que virou política. Esse é meu entendimento. Nós aqui entendemos que as entidades, os empresários, precisam ter medidas para amenizar essa situação. Porque quando a economia cresce, as empresas produzem mais, exportam mais e gera mais emprego. Quem perde quando há insegurança econômica é sempre o trabalhador. Nós estamos aqui na torcida para que prevaleça o bom senso nas negociações, que avance, que o Brasil continue fortalecendo o seu mercado interno, protegendo as suas indústrias, principalmente garantindo oportunidade e segurança aos trabalhadores e trabalhadoras. Eu, em respeito até a opinião do Paulo Scaff, lá que é o presidente da Fiesp, mas eu não concordo com a declaração dele. Neste momento, independente de divergência política, entendemos que quem representa a indústria paulista deveria estar do lado do Brasil, do lado do estado de São Paulo, na defesa das empresas do que ele representa, da produção nacional e principalmente dos empregos gerados no estado de São Paulo, que é um estado maior aí da América Latina. A Fiesp representa milhares de indústrias do estado de São Paulo. Em situação como essa, pode afetar as exportações, investimento e postos de trabalho. Acredito que o foco deveria buscar soluções e fortalecer a indústria brasileira e não ampliar o debate político. Essa posição do Scaff não me surpreende, porque ele já declarou em entrevista à TV Band que não vê necessidade da mudança da jornada de trabalho e criticou a discussão do fim da escala 6x1. E até concordo com a posição dele, que é legítima defender, mas diferente daquela defendida por grande parte do movimento sindical e dos trabalhadores. É para buscar melhores condições de vida, saúde e valorização dos trabalhadores. Agora, Lívia, eu peço uma atenção a você que está nos assistindo. Hoje nós temos uma tarifa de 25%. Isso pode ficar pior. Pode vir uma tarifa de 12,5% a mais. Sabe por quê? Existe outro assunto que merece essa atenção, que os Estados Unidos também estudam ampliar e adicionar uma tarifa de 12,5% relacionada às alegações envolvidas a trabalho forçado em cadeia produtiva. Essa discussão ainda está em andamento e faz parte da investigação comercial conduzida pelas autoridades americanas. Este tema deve servir de alerta para todos nós. As empresas precisam cumprir rigorosamente a legislação trabalhista, respeitar os direitos dos trabalhadores e negociar com boa fé com a sua categoria. E aqui eu faço uma reflexão.
quando a empresa se recusa a negociar uma convenção coletiva de trabalho, ou uma convenção coletiva, ou um acordo coletivo de trabalho, ela, na minha opinião, ela está, por si só, tratando de um trabalho forçado. Que, no meu entendimento, trabalho forçado não é somente escravidão. São situações jurídicas diferentes. Porém, essa postura demonstra a falta de compromisso com o diálogo social, com a valorização dos trabalhadores, principalmente nos princípios fundamentais da relação do trabalho. No próximo programa, nós vamos trazer mais detalhes sobre isso. E aí fica o meu repúdio para o presidente da Federação das Indústrias de São Paulo, da Fiesp, Paulo Scarfe. Eu, particularmente, considero que as suas empresas, que até hoje, 5 setores da alimentação que não fez uma convenção coletiva, eu concordo que ela seja taxada por 12,5% por um trabalho forçado, por não ter uma convenção, um acordo mínimo digno. Para mim, isso deveria ser taxado. Isso eu sou a favor. Para a gente encerrar o programa de hoje, aqui com muita tristeza, a gente comunica o falecimento do ex-diretor do Sindicato da Alimentação de Catanduva, o senhor João Batista de Souza, que aconteceu na tarde da última sexta-feira, dia 17. O senhor João tinha 67 anos, trabalhou por muitos anos no Laticínios Matinal, depois ele foi convidado a fazer parte da diretoria do sindicato, onde ele trabalhou durante alguns anos. E nesse momento de dor, nós manifestamos aqui os nossos mais sinceros sentimentos aos familiares, aos amigos, pedindo que Deus conceda o conforto a todos. Em nome da nossa diretoria do Sindicato da Alimentação de Catanduva e Região, recebemos com profunda tristeza a notícia do falecimento do nosso companheiro, amigo, senhor João Batista de Souza. Foi um homem de caráter, de diálogo e de compromisso com a luta sindical. Deixou sua marca na história da nossa entidade e será lembrado para sempre pelo respeito, o que conquistou entre os companheiros e companheiras, amigos e trabalhadoras. Em nome da nossa diretoria, expressamos nossa gratidão por tudo que o senhor João ali fez a favor da nossa categoria, da nossa entidade. Seu legado permanece para sempre vivo na história da nossa entidade. Neste momento de dor, nós solidarizamos com todos os familiares, amigos e companheiras, pedindo a Deus que conceda o consolo, paz e força para superar esta perda tão difícil. A vida é feita de encontros e despedidas. Parte das pessoas permanece. Alguns exemplos, como os ensinamentos que nós vamos deixar, as boas lembranças que o companheiro João deixou para nós, de longa caminhada. Que Deus receba o companheiro, que dá aí uma esperança para cada um de nós, que é o caminho que cada um de nós vamos passar. Que Deus possa receber ele em nome de Jesus. Assim encerro uma boa noite a todos, com essa notícia muito triste. Que fique sempre as boas recordações e todo o amor compartilhado. Boa noite, ótima semana e até a próxima segunda-feira.